Bom, gente, vamos falar um pouco do jogo ontem. Vasco 2, Atlético Goianiense 2. Demissão geral no Vasco. Eu não vejo outra forma para esse time voltar ao normal. O mínimo, né? Mínimo. Gente, ontem, mais uma vez, assim, o Atlético Goianiense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Abriu 2-0 em São Januário. E assim, eu falei, cara, mais uma derrota. Derrota para um time que é lanterna do Campeonato Brasileiro. Foi um ano de falta de planejamento, organização, zero, enfim, uma bagunça no Vasco, literalmente. Uma bagunça, uma zona. E aí, o Vasco esse ano teve a oportunidade de ir mais longe no Carioca, no Brasileiro, na Copa do Brasil e tudo. Quando não é treinador fazendo besteira na beira do campo, é jogador fazendo dentro de campo, é dirigente, principalmente fora de campo, atrapalhando o Vasco em todos os sentidos. Essa guerra o tempo inteiro, é briga o tempo todo. O Vasco é um clube sem paz, literalmente. E aí, as pessoas torcendo, não, tem que dar errado porque é o Pedrinho, tem que dar errado porque é fulano. Cara, ninguém pensa nessa camisa. Enquanto isso acontece, deixa eu terminar de falar do jogo. O jogo foi horrível, tá? O empate, para mim, só livrou o Vasco assim, da questão envolvendo o rebaixamento. Na minha opinião, já estava livre. Então, assim, beleza, o Vasco não corre mais risco de rebaixamento, mas empatou com a lanterna do campeonato dentro de São Januário. Né? Então, assim, só tem uma solução para esse time do Vasco: é demissão geral. Demissão geral. Literalmente todo mundo. Não pode ficar correndo, não, vou manter o jogador. Não. Demissão geral. Tá uma bagunça. O time é horroroso. O elenco é horroroso. Essa é que é a grande verdade. Tá? Isso não dá. Não tem... O Felipe é treinador, ele não é mágico. Sabemos que o Felipe não vai continuar no ano que vem. Mas querer... não, Felipe, faz uma mágica aí e transforma esse time do Vasco. Ele não é mágico, ele não vai fazer isso. Então, o jogo ontem com o Atlético Goianiense, acho que aquele empate acabou... Não vou dizer aqui gosto de vitória, porque empatar com o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, repetindo aqui dentro de São Januário, é realmente um vexame pra gente. Mais um vexame. Enquanto isso, você assiste uma final de Libertadores, onde uma SAF deu certo, envolvendo lá o John Texor, o Botafogo, e o cara lá em 2 anos já... Ano passado brigou por título de Campeonato Brasileiro, ontem foi campeão da Libertadores, semana que vem pode ser campeão brasileiro. O Botafogo desenha para o futebol brasileiro, não só para o Vasco, mas principalmente para o Vasco. Sabe por quê, gente? Estamos aqui falando de quê? De Vasco. Queremos bons exemplos para o Vasco. Os caras escolheram lá, fizeram uma boa escolha, envolvendo o Textor, não sei o quê, mais, aí o Textor foi para cima, não sei o quê, mas tá lá. SAF contratou certo, contratou reforços de verdade e tá cumprindo. Mas aí o Botafogo vendeu 90%, o Vasco 70%. Na minha opinião, isso nem interessa. O que interessa aqui pro Eduardo é o que deu certo, o exemplo que deu certo. Eu não quero saber do exemplo que deu errado. Isso me interessa. Isso nem interessa para a torcida do Vasco. Mas tá lá. Os caras funcionaram. E hoje você tem um Vasco, a grandeza do Vasco, o potencial do Vasco. E aí o Pedrinho tentando ali, nos bastidores, encontrar uma nova empresa para o Vasco, um novo dono, até esse cara aí, o Grego, né? Tomara que ele assuma o Vasco, literalmente. Então, um cara que trabalha lá no Olympiacos. Nos últimos 7 campeonatos, o Olympiacos conquistou 5 e tal. O Vasco precisa desse tipo de poder financeiro. Só isso salva o Vasco. Só um cara com a moral e com a grana do Textor que salva o Vasco. Eu não vou ficar aqui inventando narrativazinha, não. O Vasco precisa passar por um processo muito difícil. O Vasco é uma instituição falida. O Vasco precisa, sim, de uma empresa nova para tocar a SAF do clube. Precisamos disso com urgência. Quando eu olho para o cenário do futebol brasileiro, outras equipes conseguindo se organizar. Estou voltando ao normal aqui. Eu estou trabalhando aqui, estou atacando aqui as dívidas, estou conseguindo montar um time, porque um time campeão, ele dá retorno. Peraí, eu fiz um investimento de 200 milhões. Aí eu conquisto uma Copa do Brasil, ganho 120 milhões, conquisto uma Libertadores da América, ganho 140 milhões, já paguei a conta. Já paguei a conta. Conquistando títulos, fora os patrocinadores. Agora, você tem um time bananada, que briga ali, vai estar o 10º colocado hoje, porque
empatou em números de pontos lá com o Atlético Mineiro, é o 10º colocado hoje no Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga na Sul-Americana. Assim, gente, olha os cenários. Um consegue um dono de verdade, um cara que tem grana e que cumpre o contrato, e monta um time campeão. Do outro, um clube gigante que vive com briga política, um querendo ser mais que o outro, a galera tampando no cacete aqui nos bastidores. Pra quê? E o Vasco? E a instituição? Olha os cenários. Olha pra casa do vizinho. Pô, lá tá funcionando. Por que não funciona no Vasco? Ah, porque os políticos não querem. Eles querem que dê errado. Eles querem o poder. Eles não querem o bem do Vasco. E eu vejo um monte de gente, ao invés de apoiar o Vasco, essas pessoas preferem se degladiar, brigar, se encher de... Não, tenho razão. Que razão? Quando que o Vasco deu certo? Ah, lá na década de 90, com Antônio Soares Calçada como presidente? Até quando vamos ficar presos nesse passado? Sabemos a grandeza do Vasco. Ninguém é burro aqui. Agora ficar defendendo um passado tenebroso o tempo inteiro para tentar viver um futuro melhor, não é assim que vai funcionar. Não é assim que eu enxergo. Não é assim que eu enxergo o Vasco diferente. Eu enxergo um Vasco diferente com, primeiro, honestidade com o torcedor. Segundo, um time bom, porque um time bom traz paz, traz recurso. Enfim, o clube anda, porque o presidente, a administração, tem como trabalhar com mais tranquilidade, porque o campo está vencendo. Agora, você observa o início do ano do Vasco, o meio do ano do Vasco, e agora no final da temporada do Vasco. Hoje é 1º de dezembro. O Vasco brigou a temporada inteira, assim, até oscilou, né? Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil. Mas quando você para observar, peraí, qual é a espinha dorsal para 2025 do time? Não tem. Não tem. Ah, tem, Eduardo, temos aí poucas peças. Aí você fala do Léo Jardim, dos 2 laterais, o Piton e o PH, o Coutinho com aquela esperança, o Alex Teixeira, que eu não sei porque é banco desse time horroroso, ontem deu passe pro Maxime e fez outro gol, e aí o Felipe assume o comando e, o Alex não é banco. Aí você não tem como cobrar mais do ex-treinador, das pessoas que comandaram o Vasco nesse passado recente. Essa bagunça precisa acabar, gente. Se alguém quiser, é óbvio, o Vasco de volta. Essa bagunça, primeiro, precisa acabar. Uma demissão em massa. É todo mundo. É acabar com a palhaçada literalmente dentro do Vasco. Temos algumas pessoas dentro do clube que elas se acham maiores que o Vasco. Elas se acham maiores. Isso precisa acabar dentro do Vasco. Eu vivo nesse clube desde que eu nasci. Quando eu olho para algumas pessoas assim dentro do clube, eu chego a ficar com nojo. Nojo. Eu olho assim e falei, cara, isso aqui, eu cresci num clube totalmente diferente. Eu vi um clube totalmente diferente. É realmente complicado. Tá? Então, assim, é um vídeo que é mais um desabafo do que vídeo. Não vou analisar um jogo horroroso como aquele de ontem. O Vasco precisa voltar ao normal e não vejo outra solução, a não ser um novo dono para a SAF do Vasco com muita urgência. Com muita urgência. Tá? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Peço mais uma vez a tua inscrição aqui embaixo, o like também no vídeo, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e é isso. Beijo no coração e saudações vascaínos.